Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia, Mateus 6, 25. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, que é um desafio, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Agradecer a liderança dos jovens por ser doidos e me convidar para estar ministrando a palavra. Deus já sabia, na agenda de Deus já estava registrado. Então a gente tem que só fazer a nossa parte. Vamos ler alguns versículos. Mateus 6, 25, vocês acharam? Amém. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Glória a Deus. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aí, podem tomar assento. Quando eu fui convidada para ministrar a palavra, eu fui orar e disse: Deus, o que eu vou ministrar, o que eu vou trazer da tua palavra para a tua igreja? Porque eu primeiro queria trazer algo que fosse mais para jovem. E de primeiro momento eu pensei em Esther, até fui li novamente toda a história de Esther. Mas Deus não tinha confirmado no meu coração. E aí, com essa semana extra, eu fui orar e buscar Deus. E Deus me trouxe essa palavra, que na verdade faz muito sentido a tudo que estamos vivendo nos dias de hoje. E esses versículos que acabamos de ler, ele faz parte da escola de Jesus, de um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. E no primeiro versículo que nós lemos, ele vem nos alertar sobre as nossas preocupações, sobre as preocupações da nossa vida, as preocupações do dia a dia que nós temos. E, infelizmente, nós vamos se preocupando tanto com as coisas do dia a dia, do cotidiano, que acaba chegando a um nível de ansiedade. E muitas vezes a gente está ansioso e nem se percebemos. Quando percebemos, a gente já está no nível de ansiedade elevado. Infelizmente é assim. E não é só com você, comigo, é com todos nós. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. A ansiedade, eu até anotei aqui e grifei, ela é uma expressão de medo, podendo chegar a uma expressão de infidelidade. Sabe por quê? Eu li um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. No livro dele ele diz assim, que quando nós ficamos ansiosos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, eu não acredito que tu tem o poder de tudo. Deus, eu não acredito que tu está no controle de tudo.
chegando a esse ponto de infidelidade com Deus, de não acreditar no poder de Deus. E infelizmente nós temos vivido muito isso nos nossos dias, porque a gente acha que pode resolver tudo com as nossas mãos, que tudo é nós que podemos resolver, nós que podemos fazer. E no versículo 2, ele nos manda a observar, e diz assim: observe as aves do céu. E eu, lendo e buscando essa palavra, eu fiquei pensando, quando foi que nós paramos para observar a criação de Deus? Porque eu e você somos criação de Deus. Só que tem muito mais coisas que são criação de Deus, e Deus está no detalhe da criação dele. Mas a gente está tão ansioso, tão preocupado com o dia a dia. Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou ter dinheiro para amanhã? Como é que eu vou me formar? Como é que vai ser minha casa? Como é que vai ser meu carro? Como é que eu vou criar meus filhos? Que a gente esquece de ver os detalhes de Deus na nossa vida. Que a gente esquece de confiar em Deus e descansar nele. Tudo para nós é motivo de se preocupar. Tudo para nós é motivo de se preocupar. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você parou para observar a criação de Deus? E eu estava pensando, hoje de tarde que eu estava lendo novamente, e eu lembro que eu tinha escrito e pensei, meu Deus, como são lindas as aves do céu. E foi Deus quem fez. Mas a gente não observa mais, e já virou tudo comum, é tudo normal o que Deus faz na nossa vida. Já virou uma coisa rotineira. E aí ele também pergunta e diz assim, Jesus faz a pergunta e diz assim: vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Você consegue entender que é Jesus te perguntando se você não tem muito mais valor do que as aves do céu? Se as aves do céu têm um valor imenso para Deus, que Ele cuida delas, imagina aí você que somos imagem e semelhança dEle. O nosso problema é esse, é que a gente esquece que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós achamos que nós somos só mais um na terra. Somos só mais uma mulher, só mais um homem nessa terra, que nada muda. Não, você é imagem e semelhança de Cristo. E quando a gente não experimenta muito mais de Deus, é porque nós não estamos vivendo na simplicidade de Jesus. Porque Jesus é simples, e é na simplicidade que Ele age na nossa vida. E o pastor aqui contando o testemunho que eu nem sabia que ele ia falar, contando do que Deus usou o irmão Valquimar, era na simplicidade que Deus age. Talvez para você é tão simples uma caixa de leite, mas eu vejo o cuidado de Deus com a minha casa. É isso, é a simplicidade. Às vezes são coisas pequenas que talvez para você uma caixa de leite não tem valor, mas talvez lá para minha casa tem muito valor. Só que o problema é que a gente esquece de dar valor para os detalhes que Deus faz na nossa vida. E quando a gente para de viver a simplicidade de Jesus, é porque nós estamos enchendo a nossa mente de preocupações, de ansiedade. A gente quer tudo para ontem. A gente quer a vida do jeito, do nosso jeito. E hoje de tarde eu estava pensando e orando, e eu dobrei meu joelho e eu me derramei e disse: Deus, o Senhor está primeiro pregando para mim antes dessa igreja. Porque a gente quer a nossa vida do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Só que quando a gente não aceita a vontade, a maneira de Deus fazer na nossa vida, a gente fica ansioso. Porque não deu certo, porque eu estou lutando, porque eu estou com dificuldade. E se tu experimentasse entregar o controle da tua vida na mão de Deus? Você já tentou? Porque o nosso problema é que a gente entrega o controle da nossa vida na mão de Deus por alguns minutos, por algum instante. Quando chega aquele ponto que a gente vê que a gente não consegue resolver, que não tem mais saída. Eu acredito que todos aqui já chegaram em alguma luta, alguma dificuldade, algum problema que tu diz: meu Deus, eu não sei o que fazer. O engraçado é que a gente diz: meu Deus, né? Aí a gente lembra dele.
Mas seria tão mais fácil se antes de tudo isso, antes da gente ver que a gente não sabe o que fazer, entregasse Deus. Eu estou nessa situação, minha vida está assim, mas pega o controle dela, guia ela. Só que a gente prefere chegar ao nosso limite humano para lembrar que tem um Deus que está lá esperando nós largar nossa vida na mão dele, no controle dele. Porque o que nós não podemos fazer, ele pode. E o dia de amanhã pertence a ele, aqui na palavra dele diz. E aí quando a gente começa a encher a nossa mente com preocupações, com ansiedade, você pode reparar que toda vez que isso acontece, a gente começa o quê? A desanimar, a enfraquecer no caminho. E é no caminho com Deus, não é no caminho sozinho, não é no caminho lá fora, é no caminho aqui dentro. Pode reparar. Normalmente as pessoas que você conversa diz que está fraca, que está desanimando. Antes disso, ela encheu a sua mente de fraquezas, de lutas, de dificuldades, de ansiedade, em vez de depositar aos pés do Senhor. Ela tentou resolver sozinha, ela tentou fazer tudo do jeito dela. E aí, como nós somos feitos de carne e osso, nós somos falhos, nós não temos todo o poder, só Deus tem. A gente começa a enfraquecer, a gente começa a desanimar. E quantas vezes pensamos, eu não vou mais na igreja, as minhas lutas não são resolvidas, os meus problemas parecem que cada vez fica pior e eu estou sempre lá dentro da igreja. O problema é que não resolve você estar sempre aqui dentro da igreja. Não resolve você estar toda semana aqui batendo cartãozinhos terça, quinta, domingo, segunda. Se você não entregar a tua vida nas mãos do controle de Deus, não adianta. Se você não deixar Deus guiar a tua vida. Mas não, a gente acha que é melhor do nosso jeito, né? Que nós sabemos que é melhor para nós. E aí a gente começa a ficar ansioso. E quando a gente fica ansioso, a gente pensa que a gente sabe mais que Jesus. E assim, a gente permite que as preocupações tomem conta da nossa vida. Quem de você aqui que talvez não veio para o culto hoje preocupado com o que você tem que fazer amanhã? Talvez com uma conta que você tem que pagar, ou como é que horário que tu vai trabalhar, que hora que tu vai sair, o que tu tem que fazer depois do serviço. Eu tenho quase certeza que quase 100% dos que estão aqui hoje já pensaram, meu Deus, essa semana eu tenho que fazer isso. Já se preocuparam quase com a semana inteira. Você já experimentou dizer, Deus, eu sei que tem um monte de coisa para fazer essa semana vai ser cheia. Mas toma o controle nas tuas mãos, me dirige, guia minha semana da melhor maneira. O problema é que falando parece uma coisa tão boba, né? É que a gente não sabe o poder do Deus que a gente serve. Tem coisa que você tem que resolver durante a semana que com as tuas forças você não vai conseguir resolver. Aí quando chega lá você diz, meu Deus, mas eu me organizei, eu me programei, por que não está dando certo? Porque você não entregou nas mãos de quem tem poder para resolver, para te ajudar. Esse é o nosso problema. E a única coisa que Jesus pede é, no versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que são todas as coisas? Que está aqui, que eu li para você. O problema é que a gente não pensa em primeiro buscar Deus. Primeiro a gente pensa em organizar nosso dia, nossa vida. Eu duvido que tenha alguém aqui que diga, não, eu não penso primeiro como é que eu vou fazer para trabalhar, para conseguir minha casa própria, para conseguir meu carro, para tirar minha carteira, para me formar, para formar meus filhos. Não, eu primeiro vou me disponibilizar na presença de Deus. Deus, eis-me aqui. O que tu queres que eu faça? Como o Senhor quer me usar nessa terra? O Senhor quer que eu seja uma pregadora? Eu vou pregar. O Senhor quer que eu seja uma levita? Eu vou louvar. O Senhor quer que eu saia evangelizar na rua? Eu vou evangelizar. A gente não se preocupa primeiro em buscar o reino do céu. Eu duvido que tenha alguém aqui que faça isso. Primeiro a gente se preocupa em conquistar financeiramente, em estar
mas se buscar primeiro o reino dos céus, é só o que Deus pede, porque o resto Ele vai te acrescentar. Você já pensou, se você se disponibilizasse 100% para Deus, o que Deus poderia te dar? Às vezes a gente quer uma casa, Senhor, tinha um andar com pátio, mas se eu me disponibilizasse para buscar Deus, Deus talvez poderia me dar uma mansão. Só que a gente não pensa assim, a gente acha capaz, eu sou crente, o mínimo que eu vou ter é uma casinha simples. Claro, se você não se disponibilizar para buscar primeiro o reino, não é o que nós vamos ter, é simples uma casinha. Porque Deus tem muito mais para nos dar. Só que primeiro a gente fica buscando os nossos próprios prazeres, as nossas necessidades, e não é o que Deus quer. Deus quer cuidar de nós. Deus quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Só que a gente não deixa Deus cuidar. A gente quer fazer tudo por nós mesmos. A gente quer se virar sozinho. E eu não vou dizer para você que vai ser fácil quando você decidir buscar primeiro o reino de Deus. Ah, não vai? Porque eu lendo essa palavra, Deus me confrontou muito. E Deus sabe que eu não queria aceitar essa oportunidade. Pelas lutas, pelas dificuldades do dia a dia. Só que aí eu lembrei que em abril, no retiro, eu disse para Deus, Deus, eu vou me disponibilizar 100% para Ti. Eu vou buscar primeiro o Teu reino. Porque para mim é uma grande dificuldade estar aqui. Quem me conhece, meu esposo sabe, eu sou muito tímida. E para mim é uma guerra muito grande estar aqui com uma plateia enorme me olhando. Mas em abril, naquele retiro eu falei com Deus e eu disse para Deus, Deus, eu estava tanto preocupada como eu ia fazer minha faculdade, que eu queria me formar, que eu queria botar um diploma na parede do meu pai, como eu queria uma casa com terreno, eu estava preocupada com essas coisas, mas naquele retiro o Senhor falou comigo e eu disse, Deus, se o Senhor quiser me dar uma casa nessa terra, amém, mas eu sei que se o Senhor não me der, eu vou ter uma lá no céu. Eu disse, se o Senhor não quiser que eu me forme aqui nessa terra, não tem problema. Eu tendo uma coroa no céu já é suficiente. Eu sendo salva já é suficiente. Eu falei para Deus. E eu me disponibilizei. Eu disse, Deus, eu não quero pregar porque eu sou tímida. Mas o Senhor quer que eu fale da Tua palavra e vou falar. Eu não vou mais negar a oportunidade. Eu me disponibilizei. Só que eu quero dizer para você que quando você se disponibilizar a buscar primeiro o reino do céu, te prepare, porque Deus vai te testar. Porque aí estava tudo bem, eu pensei, não, eu me disponibilizei e eu vi que algo mudou espiritualmente na minha vida. Só que aí as lutas vieram. Só que as lutas vieram não para mim me preocupar, para mim virar ansiosa, não. As lutas vieram ao ponto de eu me prostrar, mas aos pés do Senhor. E hoje essa oportunidade, quando eu orava no meu quarto, eu disse, Deus, eu lembro que eu me disponibilizei lá naquele retiro, mas as lutas de lá para cá foram tão grandes que eu achei que eu não chegaria até aqui. Mas eu não vou negar. Eu vou continuar no meu propósito de buscar primeiro, Senhor, primeiro o Teu reino e fazer a Tua vontade. E o que eu quero é isso, que você entenda, que no momento que você se disponibilizar a buscar primeiro o reino de Deus e fazer a vontade de Deus, não vai cessar as lutas, não vai cessar as provas que te faz ficar preocupado a ponto de virar uma ansiedade, não vai cessar, porque Deus vai vir com ela para te provar, para testar se verdadeiramente tu entregou o controle da tua vida na mão de Deus. Porque é assim, se a gente entregar o controle na mão de Deus e simplesmente a vida ficar só boa, é muito fácil, não tem luta, não tem dificuldade. Agora quando a coisa aperta, quando a luta vem, a dificuldade vem, e aí você pensa que você não vai conseguir, mas você se prostra e diz, Deus,
Eu entreguei nas tuas mãos e eu decidi buscar primeiro a ti. Então faz a tua vontade e me dá forças para aguentar as lutas e dificuldades e me ajuda a entender que a minha vida está no teu controle. E o que eu quero nessa noite é que você abra o teu coração e a tua mente para deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida e você entregar a tua vida totalmente nas mãos de Deus. E quando eu digo entregar a tua vida, não é aceitar Jesus, é entregar o controle da tua vida e começar a aceitar o que Deus tem para você, porque todos aqui que estão aqui, Deus chamou para algo. Você não é um ser humano simplesmente por estar aqui, só por não existir, não. Deus te chamou para fazer a diferença na vida de alguém. E talvez Deus não te chamou para você estar aqui em cima pregando, cantando, orando, não. Mas talvez Deus te chamou para fazer a diferença na tua família. Talvez você vai ser o canal de bênção que vai salvar toda a tua família. Talvez você vai ser o canal de bênção no teu emprego para salvar os teus colegas. Talvez você vai ser o canal de bênção na rua. Mas você tem um chamado, você é escolhido para algo. Você não vive em vão. Só aprenda a entregar a tua vida nas mãos de Deus e aceitar o propósito que Deus tem para a tua vida. E pare de se preocupar no teu amanhã. Pare de se preocupar como é que você vai fazer, como é que você vai resolver a tua vida. Entenda que tem um Deus no céu disposto a te ajudar. E mesmo que seja difícil, como eu disse, não é fácil. Mesmo que seja difícil de acreditar, se Deus cuida das árvores, cuida das flores, como eu li ali, com certeza Ele cuida de você. Porque você é filho, você é amado. E entenda que você está aqui não é em vão. Você só tem que descansar e entregar nas mãos de Deus. Porque quando a gente confia nele, você consegue deitar a tua cabeça no teu travesseiro e dormir e descansar, e no outro dia levantar descansado, porque você sabe que por mais que talvez você esteja com problema, talvez você esteja com enfermidade na tua família, talvez você esteja com dívidas para pagar que você não sabe como fazer, talvez você esteja com um problema que só Deus pode resolver. E quando você descansa, entrega nas mãos de Deus, você consegue dormir com todas essas dificuldades na tua vida, porque você sabe que tem um Deus no céu que cuida, e o que você não pode fazer, Ele pode fazer por você. E que nessa noite o Espírito Santo possa trabalhar na tua mente, enquanto você ouve essa palavra, que Ele possa limpar a tua mente de tudo que te bloqueia, te entregar e te confiar plenamente no Senhor, e que você possa viver plenamente a certeza do poder e do amor de Deus por você. Esta era a palavra que eu tinha para essa noite, para você. Pare de se preocupar. Entregue nas mãos de Deus. Para de tentar resolver com as tuas próprias mãos. Entrega nas mãos de Deus. Deus não te colocou aqui em vão nessa noite. Deus sabe do dia de amanhã. E eu sei que muitas vezes o nosso humano quer falar mais alto. Mas entenda, Deus te criou, Deus te chamou e Deus te escolheu. Você é privilegiado de estar aqui nessa noite, na casa dele. Então entrega o controle da tua vida. E se não está dando nada certo na tua vida, talvez seja isso, você está tentando sozinho. Mas que a partir de hoje você possa descansar e entregar nas mãos de Deus. Porque eu quero dizer para você, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus cuida de você, Ele quer cuidar de você. Apenas permita Ele cuidar de você. Se coloque de pé. Eu quero estar devolvendo a direção a quem é devido.